Muitos carros de Fórmula 1 tiveram momentos de brilho, ainda que não fossem o carro de uma determinada temporada. Mas às vezes, azar, timing, erros sucessivos de pilotos, problemas de confiabilidade ou simplesmente porque alguém fez um carro ainda melhor, impedem e impediram que eles conquistassem campeonatos. Carros que até venceram corridas, alguns fizeram pole positions, incomodaram, foram até o final brigando, mas não ficarão eternizados nos livros de história com aquele troféuzinho ao lado do seu nome, ou no caso mais modernamente, na Wikipedia, constando como campeões. Há vários carros de Fórmula 1 muito bons, feitos por gente competente e pilotados por pilotos de primeiríssimo nível, que falharam. E é disso que nós vamos falar hoje no Splash and Go. Bons carros que não venceram a conquista definitiva. O título. Vamos lá. Antes de mais nada, como sempre, critérios. Este não é um ranking, não é um trabalho acadêmico, não é uma lista definitiva, até porque tem muitos bons carros que não levaram campeonatos. Então a gente pode fazer edição 2, 3, 4. E a caixa de comentários está aberta e é um convite que eu faço para que você liste outros que não estão aqui. Mas meu critério foi os que foram aparecendo antes na cabeça, eu fui listando e depois escrevi então o roteirinho de informações sobre cada um deles. Beleza? Não é um ranking, não é uma lista só com 10. Tem mais. E o primeiro deles... O AMR 23 representou uma mudança, uma guinada, ou parecia pelo menos que seria, na Aston Martin. Sob direção técnica de Dan Fellows, vindo da Red Bull, e Chief Designer Eric Blanding, o carro de cara chamou atenção na pré-temporada. Era uma mudança radical de conceito que já tinha começado na Aston Martin em 2022, na altura do Grande Prêmio de Barcelona, e que de cara despertou a fúria em Christian Horner. Tudo porque Dan Fellows era o número 2 de Adrian Newey e quando saiu da Red Bull lá em 2021 e ficou um tempo de quarentena, viu o que eles estavam fazendo no RB18. E quando a Aston Martin muda de direção em 2022, Horner pensa, estão nos copiando. Só que a primeira criação de Dan Fellows propriamente dita seria o AMR 23, que chamou atenção na pré-temporada e na hora da verdade andou muito bem com Fernando Alonso. E não apenas com Fernando Alonso, sejamos honestos, porque Lance Stroll, com os punhos estropiados na primeira corrida no Bahrein, meteu o 6º lugar. O que me põe a pensar, inclusive, no que poderia ter sido uma corrida de Drugovich substituindo Stroll caso ele não tivesse em condições. Com ele na primeira parte do campeonato, Fernando Alonso marcou 1, 2, 3, 4, 5, 6 pódios até o Grande Prêmio do Canadá, terminando todas as corridas e ficando com um 4º em Baku e um 7º em Barcelona. Na segunda metade do ano, Mercedes, Ferrari e especialmente McLaren arribaram, mas isso ainda foi o suficiente para que Alonso terminasse o ano com 206 pontos de uma 4ª colocação entre os pilotos. Era um belíssimo carro e a Aston Martin acabou se perdendo na corrida de desenvolvimento. Mas todo mundo, eu aqui inclusive, pensei, puxa vida, vai ser divertido ver o Alonso vencer uma corrida depois de tanto tempo. Mas não era para ser. A Jordan 199 foi o carro mais bem sucedido da simpática equipe irlandesa de Ed Jordan. Pilotada pela dupla Heinz-Harald Frentzen e Damon Hill, foi terceira nos construtores e Frentzen, em dado momento, era considerado um dos que disputavam aquele título, especialmente porque Schumacher ficou fora da disputa quando quebrou a perna em Silverstone. Frentzen, naquele ano, pilotou o fino, no que provavelmente foi seu melhor ano na Fórmula 1, e venceu 2 provas, uma em Manicur sob intenso aguaceiro e mais uma no Templo de Monza. Com McLaren e Ferrari tendo temporadas muito irregulares, Frentzen fez 54 pontos e tivesse Hill ido um pouquinho melhor numa temporada em que ele já estava com a cabeça fora da Fórmula 1, fez apenas 7 pontos, talvez a Jordan pudesse ter ido incomodar as duas da frente. Mas não foi.
Desenhado por Gerard Ducarrouge, que depois faria as Lotus de Ayrton Senna nos anos 80, o Matra MS-20 foi o primeiro projeto da fabricante francesa depois que ela se separou da Tyrrell e de Jack Stewart. Em Monza, Jean-Pierre Beltoise brigava contra Jack Ickx de Ferrari pela vitória, mas, em algo que eu acabei de pensar pode render uma pequena grande história, arrancou de uma vez a viseira e a sobreviseira e teve que abandonar, porque você não anda a 300 km por hora sem uma proteção para os olhos. Em 1972, a Matra reduz sua operação para apenas um carro, que seria pilotado por Chris Amon, considerado por muitos o piloto mais azarado da história da Fórmula 1, porque nunca venceu um grande prêmio. Já estou dando spoiler de que não vai acontecer, pelo menos não válido pelo campeonato. Ele venceu uma prova que não valia pontos. Antigamente tinha muito disso. Amon foi pole enfrentando a oposição forte de Denny Hulme e Jack Stewart, valentemente segurava a ponta até ser traído por uma pedra na pista e já tinha feito outras vítimas e estragou a corrida dele também. Ele para, tem um pit stop lento, na época todo pit stop era lento, volta em oitavo e escala novamente o pelotão para terminar em terceiro. Mas a Matra encerraria aquele ano e sairia da Fórmula 1 como equipe. O March 711 é um clássico da Fórmula 1 e frequentemente é citado em listas de designs esquisitões. E pode, por que não, aparecer na nossa série Engenhocas. Desenhado por Robin Herd e Frank Costin, o carro tinha uma asa dianteira meio tábua de passar roupa. E com esse layout esquisitão, não dá para dizer que não superou as expectativas, porque todo mundo imaginava, quando viu aquele negócio, que seria um fracasso. Pelas mãos do talentosíssimo e venerado Ronnie Peterson, na temporada de 71 conseguiu vários pódios. Foram 4 segundos lugares e um terceiro. O que levou o sueco voador a um vice-campeonato, ainda que muito distante de Jack Stewart e sem, fundamentalmente, vencer nenhuma corrida. Mas ele esteve perto, muito perto, talvez o mais perto que todo mundo já esteve disso. Porque aquela chegada apertada em Monza, com 5 carros dentro de 6 décimos de segundo, tinha Peterson no meio, dentre eles brigando pela vitória em cima da bandeirada. Quase. Esses dois carros da temporada de 1984 aparecem juntos porque tinham o mesmo motor. Portanto, muito naquela época do turbo, do DNA compartilhado. A Lotus tinha Nigel Mansell e Hélio de Angelis. E a Renault, Derek Warwick e Patrick Tambay. A Lotus tinha um carro mais confiável e terminou o campeonato de construtores na 3ª posição. E a Renault, perdendo para a equipe cliente e, portanto, foi 5ª. Mansell esteve perto de vencer naquele lendário Grande Prêmio de Mônaco, debaixo de aguaceiro, mas bateu sozinho. Warwick, na outra equipe, foi traído pela suspensão aqui em Jacarepaguá, quando brigava por uma vitória. Os dois carros foram competitivos, mas problemas de confiabilidade e, sobretudo, consumo de combustível impediram os dois de brigar por qualquer coisa a mais. Desenhado por Tony Southgate, o Shadow DN5 foi um dos carros mais rápidos da temporada de 75. Pelas mãos de Jean-Pierre Jarier, fez 2 pole positions, mas foi impedido de convertê-las em vitórias por problemas técnicos. A falta de confiabilidade tirou a Shadow da luta, mesmo tendo um carro rápido, fazendo com que os melhores resultados, e especialmente, claro, as vitórias, ficassem na mão de Ferrari, especialmente com Lauda, e McLaren, especialmente com Emerson. Mas não dá para negar que o carro da Shadow, que era veloz, também era muito bonito. Aliás, contei a história dessa equipe, a Shadow, nesse vídeo aqui. Link na descrição. E a equipe tinha como dono um ex-agente da CIA. Recomendo que você assista. Esse foi possivelmente o carro mais competitivo da BAR, enquanto pelo menos ela teve este nome, já que ela viraria Honda, que viraria Brown, que viraria Mercedes depois. Desenhado por Geoff Willis, viu Jenson Button de repente renascer na Fórmula 1, depois de um período para lá de esquisito na Benetton e outros anos na BAR, brigando para sair, depois brigando para ficar.
Já contei essa história em algum vídeo do canal, não lembro mais qual. Button conquistou naquele ano 10 pódios e chegou a fazer uma pole position em Imola, na casa da Ferrari. Mas, e tem sempre um mas, ainda que o carro fosse bom, tinha outro ainda melhor, porque era o ano da F2004 de Michael Schumacher. Um carro tão rápido que surpreendeu a própria Ferrari nos testes de pré-temporada, com eles achando que os indicadores e os instrumentos que estavam errados, porque nada justificava que um carro fosse tão bom. E era. A Brabham BT45B foi o último carro pilotado por José Carlos Paty na Fórmula 1. Ele andou com esse carro em apenas uma prova, na África do Sul. A equipe tinha estreado o ano com a BT45, fez 2 provas em Buenos Aires e São Paulo, e Paty foi segundo lá na Argentina. Ele abandona no Brasil, corre com o modelo B na África do Sul e abandona de novo e perde a vida num acidente aéreo em Mairipurã. Para o seu lugar, assume o alemão Hans Stuck, fazendo dupla com John Watson. Watson teve perto de vencer em Mônaco e Zolder, mas teve problemas mecânicos. Na única vez em que terminou, ele foi segundo colocado. Stuck teve menos quebras e conseguiu 2 terceiros lugares, fazendo ainda mais um 5º e 2 sextos, num ano recheado de abandonos e problemas com consumo de combustível. O Flat 12 da Alfa Romeo tinha muita sede. Esse aqui, um grande conhecido nosso. Depois de penar na temporada de 1992, a McLaren fez um grande investimento com sua parceira TAG, do sócio de Ron Dennis, Mansour Ojeh, e alcançou a Williams. Calma. O carro era tecnologicamente muito avançado e conseguiu alcançar o Williams. Sim, desculpa, mas é verdade. Incorporando freio ABS, suspensão ativa e câmbio eletrônico, o que permitia ao piloto nem precisar passar as marchas. Desenhado por Neil Oatley e com um entre-eixos mais curto, era um carro muito interessante. Que tivesse um motorzinho ali 50 a 60 cavalos mais potente, teria dado mais trabalho. Isso somado a um ano em que Ayrton Senna teve ao volante seu melhor ano na Fórmula 1, pilotando o fino, venceu 5 provas: Interlagos, Donington, Mônaco, Suzuka e Adelaide. Não foi o suficiente para vencer o campeonato, embora Senna tenha sido vice, e deu vice também de construtores para a McLaren. E além de tudo, era muito bonito. A temporada de 2005 viu entrar na pista o último projeto de Adrian Newey para a McLaren, ele que já tinha ido embora para trabalhar numa tal equipe nova chamada Red Bull. A relação com Ron Dennis tinha começado a azedar em 2003, e eu contarei isso em detalhes em Equipes que Amamos da McLaren. Prometo que farei. O MP420 era um carro muito veloz e incorporava soluções aerodinâmicas à la Newey, arrojadíssimas, que às vezes sacrificavam a confiabilidade. Você pode estar se perguntando, mas o que tem a aerodinâmica a ver com um carro que quebra? Muita coisa. Newey sempre tentava e segue tentando empacotar a aerodinâmica do carro da maneira mais apertada possível, o que prejudica os bocais de refrigeração. Carro de corrida é um troço quente, então você já entendeu. Os carros dele frequentemente tiveram problemas porque passavam muito calor. Pelas mãos de uma dupla que não poderia ser mais oposta, Kimi Raikkonen e Juan Pablo Montoya, os dois muito velozes, os dois ainda no auge. O carro venceu com Raikkonen desde o começo, e depois que Montoya se acerta com ele, começa a vencer também com o colombiano. Mas o calcanhar de Aquiles era a confiabilidade. Eles enfrentavam uma adversária na outra garagem, a Renault, quase tão veloz quanto e que não sofria com esses problemas. E aí, o primeiro campeonato de Alonso veio. Mas que era bonito e era muito veloz, era. Mas para vencer não pode quebrar. Sob direção técnica de John Barnard, com Henrique Scalabrone como Chief Designer, a Ferrari 641 é, para mim, um dos carros mais bonitos da história da Fórmula 1. Ela foi o ponto de culminância de um longo trabalho de Barnard desde o final de 1987, que passou por ele dando muito murro em ponta de faca dentro de Maranello, para convencer os italianos de diversas coisas que já eram comuns em equipes inglesas como a McLaren, a Williams e a Benetton. Benetton inglesa? Sim.
fábrica na Inglaterra. Se você quer saber mais sobre isso, eu recomendo ver a tetralogia da Ferrari. 2 horas e 7 minutos contando toda a história da equipe vermelha e detalhes especiais e divertidíssimos dessa parte. Barnard vinha trabalhando num super carro de Fórmula 1 desde 89 e ele meio que já tinha aparecido com a 640 e o câmbio semiautomático. E a 641 era o estado da arte. Um carro veloz, equilibrado, já com o câmbio de borboletas, recebe então talvez um dos melhores pilotos da história e a melhor opção que não fosse Ayrton Senna, Alain Prost. Eles já tinham trabalhado juntos na McLaren em 84, 85 e 86, vencendo os 3 campeonatos, um com Lauda, 2 com Prost, e os 3 de construtores. Era então um pacote formidável para enfrentar a McLaren Honda de Ayrton Senna. Só que o melhor carro, diz o regulamento, é o que termina as corridas, senão não ganha pontos, senão não ganha o campeonato. Não dá para escapar disso, senão vira concurso de Miss. E a 641, que deu trabalho para Ayrton Senna com Prost ao volante, quebrava. Deixou o francês e deixou o Nigel Mansell diversas vezes na mão. Mas fez 3 pole positions e venceu corridas. E aí você soma tudo, o carro vence menos, quebra mais, marca menos pontos, perde o título. Ainda que a decisão daquele campeonato tenha sido um tanto quanto turbulenta. Esse, portanto, é meu top 10, que tem mais que 10, eu nem sei quantos acabaram indo para a lista, de carros muito bons, mas não bons o suficiente, porque não ganharam campeonatos. Faltam vários, certamente faltam vários, então eu deixo para vocês o desafio de preparar a lista para eu pegar e depois fazer os roteiros das edições seguintes. Daqui a alguns meses eu volto aqui, procuro e pego os palpites de vocês e a gente segue adiante. Esse foi então mais um episódio do Splash and Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o bendito do like, que é de graça, não custa nada, você sabe. Se não sabe, eu tô te contando. Quebra essa pra mim. E não se esqueça de deixar com a gente também a sua hypada, essa ferramenta do YouTube para você dizer para o algoritmo: algoritmo, eu gosto desse canal, eu gosto desses vídeos. Pode seguir me entregando, pode entregar para outras pessoas. Só assim a gente continua morro acima, crescendo a galope, como vem acontecendo nos últimos meses. Se você quiser receber notificação desses conteúdos o tempo todo, sai coisa por aqui. Temos canais de Telegram e de WhatsApp. Você entra e passa a receber um recadinho automático no seu telefone. Também temos as nossas redes sociais que estão passando aqui. Tem conteúdo a toda hora. Instagram, Twitter, Threads e TikTok. Inclusive meu Instagram pessoal, Rodrigo_Splash&Go. Você pode me seguir, ver conteúdo de bastidores, onde eu estou indo e etc. Links também na descrição. 2025 será um ano incrível. Tem muita coisa para acontecer por aqui. Então, para não perder nada, fique ligado. Valeu e aquele abraço.